Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod SEIB, que é o Encontro Educacional das Faculdades SEIB. Eu sou o professor Márcio de Freitas e é com muita satisfação que a gente vai conduzir então o nosso bate-papo aqui, tá bem? Convido a você, tá, para seguir a gente lá nas redes sociais, né? Segue lá a Faculdade SEIB nas redes sociais, tá bom? E inscreva no nosso canal. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa no decorrer do nosso trabalho, da nossa discussão, da nossa conversa aqui, por favor, sinta-se à vontade, acrescenta lá, coloca lá pra gente, adiciona lá essa sua dúvida, que aí posteriormente a gente vai responder, tá ok? Bom, hoje vamos conversar sobre um tema que está cada vez mais presente no meio educacional, tá? Os transtornos de aprendizagem, desafios e possibilidades na prática pedagógica. TDAH, dislexia, descalculia e outros transtornos impactam a forma como muitos estudantes aprendem. Reconhecer esses desafios e pensar estratégias para apoiar cada aluno é fundamental para garantir uma educação mais justa e mais inclusiva. E para nos ajudar a refletir sobre esse vasto assunto, convidamos uma profissional apaixonada pela educação e pela inclusão. Estamos falando da professora Karina de Oliveira Machado. Ela é neuropsicopedagoga, psicopedagoga clínica e institucional, psicomotricista e especialista em educação especial, com ênfase na sala de recurso multifuncional. Atualmente também é mestranda em Ciências da Educação. Com mais de 20 anos de experiência na educação, atuando desde a educação infantil e agora também no ensino superior, com a gente aqui na FISB, que é uma satisfação muito grande, e há uma década dedicada especificamente à inclusão escolar. Ela atua no CRAEI, que é o Centro de Referência e Apoio à Educação Inclusiva aqui da cidade de Betim, tá? Onde a nossa FISB, a nossa faculdade, é sede, né? E lá no CRAEI ela coordena o NAM, Núcleo de Apoio Multidisciplinar. Mais do que buscar avanços acadêmicos, Karina prioriza a preparação dos estudantes para a vida, incentivando a autonomia, a interação social, a inserção no mercado de trabalho na idade pertinente e a continuidade acadêmica. Além de sua atuação direta com os estudantes, também oferece orientações técnicas e voluntárias a familiares, professores e profissionais da saúde, fortalecendo redes de apoio. É também professora e tutora presencial na nossa faculdade, Faculdade SEIB, aqui em Betim. Muito bem, para começar, para a gente esquentar aqui, né, as nossas turbinas, eu vou convidar aqui a professora Karina que nos conte um pouquinho como foi o seu primeiro contato com os estudantes, né, que apresentavam sinais de dificuldades ou transtornos de aprendizagem. Professora Karina, boa noite, seja bem-vinda e muito obrigada aí pela participação aqui conosco. Boa noite, obrigada, eu agradeço o convite, encantada em estar aqui com o professor. É uma honra mesmo, eu acompanho o seu trabalho, a sua condução dentro da área da educação. O professor tem uma história também, né? Grande. Dentro da educação de Betim, estou muito feliz. Obrigado. Eu conheci a educação especial logo que eu terminei a minha graduação. Eu estudei na Universidade Estadual de Maringá e lá a educação inclusiva ela é muito diferente da do nosso estado e a do nosso município. Eu fiquei lá quase 20 anos, me graduei, me especializei e eu conheci uma pedagoga numa escola particular, porque eu acredito que quando o acadêmico ele se forma, quem abre as portas no início é a escola particular, né? Sim. Então eu conheci uma pedagoga, se chama Andréia, ela reside em Londrina, no norte do Paraná, onde eu morava, e ela era encantada pela educação especial. Que bacana. Ela acolheu um estudante da educação especial. A mãe disse que nenhuma escola tinha algo para ofertar. Ele tinha uma paralisia cerebral e ela, com muito carinho e respeito, acolheu esse estudante. Só, professor, que nessa escola particular, além de dona,
Só ela que tinha especialização, mas ela era muito aberta. Então, ela conhecia o nosso perfil de trabalho dentro do planejamento e ela nos dava todo o suporte. Então, ela pesquisava essas atividades. Nós tínhamos numa mesa o nosso nome identificado, ela deixava as atividades e perguntava, olha, você está trabalhando tal coisa, serve para aquele estudante. E aí eu fui percebendo que se ela pode e estava fazendo a diferença, eu poderia também, porque eu não iria ter ela a todo momento. E se ela decidisse não estar mais lá? Então, aquele estudante veio justamente para minha sala de aula e ela me deu um suporte. Eu falei, não, eu preciso estudar. E aí foi onde eu comecei a minha primeira especialização, que foi a psicopedagogia clínica institucional. Fiquei encantada. No ano seguinte, outro estudante, e aí a gente não para mais, né? Nunca para, nunca termina. E depois eu fui me especializando, mas assim, sem uma cobrança da escola, entendendo que eu tinha responsabilidade enquanto docente em fazer a diferença. Porque o que eu iria oferecer para aquele estudante? Eu precisava buscar conhecimento, né? Sim, é a sim. formação continuada. Sim. E já se passaram muitos anos. E aí, se o professor me perguntar, e aí, parou? Eu falo, não parei. É muito congresso, é muito seminário, é muitas trocas, igual essa que nós estamos tendo aqui. Conversas com os nossos parceiros de trabalho, os nossos colegas, né? Os nossos professores, sim. acadêmicos. Então, assim, eu percebo que o ato de incluir é acolher. E se eu te acolho, é da maneira que você dá conta para o momento, de me entregar um resultado. Perfeito, né? perfeito. A educação especial, quando a gente fala de transtorno, é o acolher. O diagnóstico, ele não te define. Ele te ampara, né? Sim. Ele vai me dizer até que ponto que eu posso ir com você. Sim. Até que ponto eu posso te cobrar. Mas quando a gente fala em incluir, é o acolhimento. Então, eu tive essa vivência. Foi nessa escola onde eu lembro dessa pedagoga, né? Nós estamos falando aqui, e me veio a lembrança, essa condução que ela tinha, e ela falava com tanto amor que era impossível não te contagiar. Que bacana. E aí que foi show. ela que me mostrou que é possível fazer a diferença, é possível acolher mais. Você está disposto? Você quer contribuir com a trajetória desse estudante? Eu quero olhar para trás e encontrar com esses estudantes aos quais eu tive a oportunidade de fazer a diferença e falar, nossa, eu contribuí. Sim, olha sim. que maravilha, Aham. né? De maneira Bacana. positiva. Isso é fazer a diferença e mostrar que qualquer pessoa, qualquer estudante, qualquer criança, ele pode ser protagonista da sua caminhada, seja acadêmica, seja profissional. Então, meu primeiro contato foi com esse estudante, Samuel, paralisia cerebral. A direção não nos abriu muito. A família tinha os desafios para aceitação. Primeiro filho, um filho desejado, uma família muito simples, mas assim, que estava aberta a te ouvir. O que você precisa que eu, pai e mãe, faça? E Sim. isso é importante. Sim, sim. Então, Perfeito. foi a minha primeira... Primeiro contato. O meu primeiro contato. Bacana. E daí não parei mais. Não parou mais. Apaixonou, né? Não tem como não ser contagiado, né? Por essa arte de fazer. Sim. Porque não é qualquer pessoa que faz. É verdade. Né? Eu posso É te verdade. dizer que não faça, tá? Mas eu vou me dedicar. Eu vou gostar, eu vou levantar de manhã cedo, quando o meu despertador me alarma, eu vou falar assim, nossa, eu gostaria mais de 5 minutinhos só, mas que bom, vou lá fazer a diferença. Eu percebo que não é todas assim. as pessoas que estão abertas. É verdade. Quando a gente fala de transtornos, quando a gente fala de comorbidade, de educação especial, ela é bonita no papel, porque a prática, ela é desafiadora. Com certeza. E você? Vai correr ou vai encarar? E você? Vai planejar? Vai adequar? Você vai oportunizar? Porque existem expectativas dessa família desacreditada, dessa família sofrida, Sim. desse estudante que muitas vezes ele é visto como um diagnóstico, mas a gente precisa ver a potencialidade. Sim. Sim. O que de bom que você Sim. tem? Vamos pegar daqui para frente? Porque os desafios, ele é um ato processual, é um pouquinho
por vez, é um pouquinho cada dia, né? Sim. Hoje eu dou um passo, amanhã eu dou 2, mas vai ter dia que eu vou precisar recuar 1. Então, como é um ato processual e nós estamos lidando com pessoas, eu preciso entender que tem muitas questões envolvidas ali, né? E são muitas mesmo. E como a gente está aqui lidando exatamente com a temática de inclusão, acho que é legal a gente fazer a apresentação física, né? Principalmente para aquelas pessoas que às vezes não conseguem nos ver. Eu, professor Márcio, estou aqui, né, de cabelos brancos, óculos marrom para vinho, olhos verdes, pele clara, minha camisa é branca, tem bastante pelos nos braços, né? E sou um professor que está aí nessa batalha já há bastante tempo mesmo na educação. Professora Karina, por gentileza. A minha descrição, eu Sim. sou uma mulher branca, tenho os cabelos claros, luzes, tenho os olhos, alguns falam verdes, outros falam azuis, mas eu acho que é um pouco verde. O comprimento do meu cabelo é até os ombros, eu estou de roupa preta, saia preta, estou usando um colar curto dourado. Perfeito, perfeito. E aí, quer dizer, quando você começa a falar, a gente começa aqui a borbulhar coisas, né? Olha só, como que a gente diferencia, né, uma dificuldade de aprendizagem passageira, aquela coisa assim que o menino tem uma dificuldadezinha ali, Sim. não está entendendo muito bem aquele conteúdo, de um transtorno real, um transtorno de aprendizagem? Muito bacana. É uma pergunta muito pertinente que vai ali contemplar muitas dúvidas. A dificuldade de aprendizagem, ela é algo pontual, ela é passageira, né? Então, pode envolver a ambiência familiar, algumas questões emocionais, pode estar também numa metodologia não adequada para aquele momento, né? Alguma defasagem, ela é pontual. Então, com reforço escolar, uma metodologia diferente, mais humanizada, uma pedagogia humanizada, esse estudante, ele avança. O transtorno, não. O transtorno, ele é um fator neurológico que afeta o nosso cérebro e as funções executivas. O que é isso? O ato de ler, de falar, o raciocínio simples, elaborado e complexo. Então, ele é um ato que ele persiste, ele não vai passar. E muitas vezes ele é confundido com preguiça. Ele não quer fazer. Esse menino quer fazer Rotula. só o que ele quer. Ele tem ele apresenta fugas, né? Sim. Então, quando o professor ele propõe uma atividade, ele pede para ir ao banheiro, ele pede para ir encher a garrafinha, só um minutinho que eu preciso ir ali. Então, não é um ato de fuga, realmente uma questão dentro do cérebro que ele não processa essa informação, ele não entende o que você, professor, está pedindo para ele. E como ele tem essa questão ainda que não trabalhou essas habilidades, essa imaturidade, né? Ele não sabe dizer como, não entendi. Pode explicar novamente, de outro jeito? E aí vem os outros fatores. Se for um estudante muito quietinho no seu lugar, o professor não vai identificar. Porque ele tá ali na dele, copia, não copia. Ele só vai entender se a família acompanha e olha os cadernos e quando vier a nota, né? Se for um estudante mais inquieto, mais agitado, mais sinestésico corporalmente, o professor vai identificar com mais propriedade, né? Porque ele vai estar ali atrapalhando a minha aula, não deixando eu dar a minha aula. Então, essa é uma maneira muito simples da gente diferenciar o que é uma dificuldade, que ela é passageira, com simples adequações, esse estudante avança com 15 dias. Uma boa intervenção, uma boa adequação, 15 dias conseguimos ver os resultados. Um transtorno, não. Um transtorno, muitas vezes, mesmo com as devidas adequações, não avança, ele vai regredir e é onde nós precisamos da tríade, né? Da famosa tríade que nós educadores precisamos estreitar esses laços, que é a escola parceira da família,
e a família parceira da equipe multidisciplinar, que é a saúde. Quando eu falo de transtornos de aprendizagem, eu vou precisar da equipe da saúde. Sim. Porque nós, enquanto especialistas ou professores, a gente tem propriedade para fazer um relatório técnico, né? Então, eu vou lá pontuar as minhas observações, mas cabe à saúde evidenciar com o seu olhar macro se é uma dificuldade de aprendizagem ou é realmente um transtorno. E quando a gente fala de transtorno, temos aí a dislexia, que são as questões relacionadas à leitura, à escrita. Ele não processa sílabas, sons, ele tem essa dificuldade. E a dislexia, quando grave, professora, eu não sei se o senhor sabe, ela pode se confundir com uma deficiência intelectual. Então, quando o estudante está matriculado em uma séria idade e ele não avança, a gente precisa nos ater a esses sinais, porque ele pode ter uma dislexia. E aí, se ele não for encaminhado à saúde, um bom profissional, pode ficar evidenciado ali que ele tem até um fator a mais que isso. Temos também dentro do transtorno TDAH, eu posso ser hiperativa, ou eu posso ser aquele déficit de atenção, que eu fico quietinha, né? Pode ter a descalculia, que é relacionado ao raciocínio matemático, né? As expressões numéricas é um desafio muito grande, as questões com os números, e é dessa maneira que a gente consegue aí diferenciar de fato. Legal. O ponto-chave que a gente pode dizer desses sintomas é a questão do reforço. O reforço escolar, muitas escolas hoje oportunizam. Se for alguma questão de defasagem, esse estudante vai avançar. Se não for, pode encaminhar para a saúde. Com 30 dias, uma boa intervenção, pode ser até na escola, não precisa ser um especialista. Com 30 dias, dá para mapear esse estudante, a proposta que eu quero intervir e o resultado que ele me apresenta. Ele não avançou, ele apresenta desafios, pode encaminhar para os profissionais da saúde com muita propriedade. Legal. Você falou de sinais. Que sinais os professores, de um modo geral, precisam ficar atento ali para poder fazer um encaminhamento para uma avaliação especializada? Importante essa pergunta. Esses sinais, qualquer professor, ele consegue fazer isso. Pode ser um professor do Fundamental 1, Fundamental 2, do ensino médio. Esses sinais são essas dificuldades. Se eu tenho um estudante, por exemplo, de 10 anos, matriculado no 3º, 4º, 5º ano, ele não avança, são sinais para além desse diagnóstico, se ele tiver, ou são sinais que algo ali pode estar acontecendo. Erros frequentes de gramática, de ortografia, dificuldades na organização matemática, né? Números espelhados, escrita espelhadas. Até o 2º ano, professor, é tranquilo, é normal esse estudante escrever espelhado, né? Sim. Porque o cérebro, ele está ali em formação. E é comprovado cientificamente que o nosso cérebro completa sua totalidade com 24 anos. Então, após os 24 anos é onde nós começamos a ter o juízo, né? Outros sinais relacionados à leitura, relacionados à escrita, o estudante não consegue ler, fica silabando ali. São sinais importantes. Quando você pede para o estudante ler, ele tem aqueles picos de ansiedade, é um fator muito importante. A escrita. Então, assim, dentro da série que o professor está dando aula e dentro do seu conteúdo, do seu currículo, dá para o professor identificar aí esses sinais. E a defasagem mesmo, né? Ele está dando uma matéria, o estudante não percebe, não assimila, são sinais significantes. O que o professor deve fazer? Esperar? Não espera, porque o planejamento é semanal, né? Você programa ali a aula que você quer dar e você precisa desse fator avaliativo. Então, é importante, observou os sinais, conversa com a sua equipe pedagógica, a sua equipe vai te orientar enquanto docente, e é importante chamar essa família e compartilhar.
A escola tem os deveres acadêmicos, né? Então, a escola precisa estreitar os laços, porque ela precisa dessa família. Essa família está aberta para acolher esses sinais que eu, com muito carinho e respeito, vou passar para essa família, porque vai caber a eles acessar a saúde. Vai caber a eles agendar uma consulta na sua UBS local, no seu plano de saúde, enfim. Então, essa família precisa estar muito aberta para esses sinais que eu, enquanto professor, vai te passar, vai te pontuar, para você dar seguimento, para trazer para mim as orientações para melhor condução desse caso, né? Sim. Mais uma vez, o diagnóstico ele não define o estudante, mas ele vai amparar o professor até que ponto eu posso cobrar, até que ponto eu posso ir. Eu vou precisar adequar um texto, por exemplo. Quem tem dislexia, você não pode entregar um texto imenso, você tem que entregar um texto fragmentado em partes. Ele vai precisar de um tempo mais estendido, enfim. Tem todos esses Legal. Nesse tocante critérios. aí, seria legal você dar uma detalhada nessas possíveis adaptações. Você já começou a dar uma dica aí, Isso. então, por favor, dá um segmento aí que isso aí ampara os nossos alunos que estão nos assistindo, né? Como que tipo de adaptação, o que eu posso fazer para poder ajudar essa criança com esse tipo de necessidade? Muito bacana essa pergunta. A adequação é diferente de adaptação. Quando eu adequo, eu entendo que eu vou colocar alguns sinais para aquele estudante entender como um gatilho e falar, lembrei. Isso é uma adequação. Quando eu faço uma adaptação, eu vou mudar tudo. Ou seja, esse estudante apresenta sinais ainda mais desafiadores do que talvez ele já tenha o diagnóstico. Um exemplo, o disléxico. Ele precisa da questão visual. Então, numa prova ou numa atividade, eu preciso colocar uma imagem, porque primeiro o nosso cérebro capta a imagem, eu vou entender do que... ele está falando sobre a água. Então eu vi a taça com a água, meu cérebro... E aí eu já raciocino de onde que vem a água, que jeito que é a água, para que serve a água. Aí o meu cérebro abre o entendimento, que é a parte do processamento cerebral, para eu entender o que o professor está querendo dizer sobre a água. Sim, é para beber? sim. É a água que vai lá na minha torneira? Então, o disléxico, ele precisa desse fator visual. Então, eu coloco uma imagem correlata. Se eu não quiser ou não puder colocar numa atividade, eu apresento num data show, numa televisão, num recurso que eu tiver. Eu vou imprimir uma imagem para esse estudante, deixo lá para ele, Joaquim, hoje nós vamos falar sobre a água, olha a água. E aí ele vai estar aberto. Então, o disléxico, ele não vai ler com a mesma propriedade que um estudante que não tem dislexia vai conduzir. Sim. Então, ele vai demorar para ler. E aí, o ato processual dele é muito complexo, porque o cérebro é invertido, e ele vai ter um tempo a mais, porque como ele não vai ler regularmente, ele vai ler dando soquinho, né, que a gente fala. Então, e aí ele não vai entender. E como que ele vai responder se ele não entendeu? Não entendeu. Nossa. E é onde que ele precisa... É muito sofrido. Sim. A vida do disléxico. Eles têm as questões emocionais porque eles entendem esse desafio, eles observam que o outro sabe e eles não, e eles ficam naquele meio, né? Eles ouvem as brincadeirinhas, eles ouvem os professores muitas vezes dizer, nossa, menino, você não vai fazer, nossa... Então, é um caminho muito complexo mesmo. Se o professor me perguntar dos transtornos, qual é o mais desafiador, eu vou dizer que é a dislexia. Porque é um ato processual, sofrido para o estudante, para a família. A gente precisa muito da parceria do professor. Então, esse disléxico, por exemplo, ele vai precisar dessas questões visuais, né? Desse suporte nessa atividade, nessa avaliação. Ele vai precisar do ledor, porque senão ele não vai entender o que é para ele responder, mesmo que seja de múltipla escolha. Mas ele também tem o recurso da caneta ledora, né? Temos hoje a Easy Reader. A gente consegue achar no mercado aí de vários valores. É uma caneta que você
passa ela em cima da escrita e ela lê realmente para você. Então, ele dá esse recurso tecnológico, ele dá uma autonomia muito grande para esse estudante. Ela lê em inglês também, lê em espanhol. Mas os outros estudantes reclamam, né? Ah, porque tá alto demais. Ah, porque, né? Então, ainda tem esse desafio. E aí, como que eu vou incluir? Eu preciso que ele fique, ele tem os desafios. Se eu tiro ele, coloco em uma sala para ele fazer atividade porque tem a caneta, então assim, é desafiador. Você inclui, você exclui, e aí a gente precisa ao incluir chegar... esse que tem essa, tá lá com a caneta, você está incluindo ou excluindo os outros? Porque os outros que precisam do silêncio para se concentrar e focar. E aí, as salas de aulas, hoje, vamos pegar aqui do nosso município, 30, 28 estudantes. Nossa. E aí eu tenho esse disléxico que não te compreende, porque a maioria dos disléxicos, professor, tem alteração de processamento. Então, ele vai entender o comando que você deu no final da aula. Aí ele não fez, porque ele não te compreendeu. E ele está fragilizado para dizer, professor, não entendi, posso ir aí, você vem aqui. Ele não copiou, porque ele tem os desafios, né, na escrita. Enfim, aí chega em casa, a família olha os cadernos e aí vem aquele turbilhão de expectativas. O processo avaliativo desses estudantes como estratégia simples, são textos fragmentados, pistas visuais em negrito. Sim. Uma pergunta muito objetiva, porque como a leitura é um desafio e a maneira que ele entende, que ele processa a informação, você precisa de um enunciado muito objetivo. Pode ser provas também, avaliação de múltipla escolha, pode ser uma avaliação oral, né? Pede autorização da família, de maneira formal, né? E ele pode fazer uma avaliação oral, uma atividade que for para ele escrever, ele pode pedir para ele apresentar, né? Se ele fizer esse combinado, professor, você sabe que os meus desafios é na escrita. Posso apresentar aqui? Se tiver imagem, eu imprimo, posso utilizar o data show, posso gravar em casa. Então, tudo isso são recursos que os estudantes têm direito, mas que encontram desafios também junto aos seus professores. Então, tem uma série de estratégias aí. E uma outra estratégia muito importante também, que eu percebo que é efetivo, tem muitos sites hoje que o professor coloca uma atividade que ele preparou para a turma, sim, ele dá um comando e o próprio site, esse próprio link que ele entra, faz a adequação dessas atividades para a característica do estudante que você tem. Sim. Seja dislexia, seja descalculia, ou seja, se o professor estiver aberto hoje, ele vai conseguir ali adequar uma atividade, um processo avaliativo, sim, né, sim, processual. E então, essas estratégias, você acha que, pela sua experiência, que você tem acompanhado tantos professores que a gente sabe, tem dado certo? Quer dizer, tem dado algum resultado? Você iniciou a sua fala dizendo que o transtorno ele fica ali estagnado, ele não avança, né? Tá. Então, as estratégias eu entendo que são ferramentas, né? São situações que você pode ir criando para poder tentar estimular, para não desistir. Essa que é a ideia. Isso, eu penso dessa maneira. Não é mais ou menos por aí? E você tem visto assim algum resultado? Tem visto casos, ao menos alguns casos de avanço ou não? Encontramos. Poucos, mas encontramos. Eu percebo que os casos que a gente referencia, vou dar um exemplo enquanto núcleo de apoio multidisciplinar. O estudante ele é triado pela equipe multidisciplinar dentro dos descritores da CIF, ou seja, a sua funcionalidade para a ambiência que você está inserido. A CIF, ela tem o respaldo da OMS, Organização Mundial da Saúde, que é o mesmo olhar dos peritos do INSS, para te capacitar ou te incapacitar, para dizer, não, você não está apto para. Então, vou pegar um estudante que é triado por essa equipe multi. Estudamos o caso dele após a triagem, ele vai passar por 4 especialistas, então vamos montar a CIF dele. Funções cognitivas.
ele lê, ele escreve, ele tem uma visão de mundo. R$50, vamos pegar aí um menino de 5º ano. R$50, se eu te der R$50, você consegue comprar um carro? Vamos pegar um menino lá de 3º ano. Se eu te der R$20, dá para você ir na padaria, comprar lá um leite, 5 pães? Sobra troco? Então, é um raciocínio, uma vivência que ele tem ali da sua própria ambiência familiar, que dá para a gente evidenciar sinais para além desse diagnóstico. Então, vamos lá. Sou do núcleo de apoio multidisciplinar, esse estudante ele tem um diagnóstico. Sim. Vamos supor que ele tem um TDAH. Vou preencher a CIF deles, funções cognitivas, mentais, como eu penso, como eu leio, como eu me comporto, se eu sei onde que eu moro, que bairro, data de nascimento, né, memória episódica, que número de roupa você veste, qual é o número do seu calçado, seu pai faz o quê, sua mãe faz o quê. Então, essas falas nós fazemos desde que nós recepcionamos ele lá na entrada, lá na recepção. Nós vamos conversando. Você sabe o que você veio fazer aqui? E aí, quando a gente percebe esses sinais, nós vamos para dentro da escola desse estudante, a gente senta com o pedagógico e vai orientar. Olha, esse estudante ele tem um TDAH, é assim ou não? Essas adequações aqui a gente sugere, tá? A gente nunca é cúmplice, nunca é engessado. Entendi. Porque eu preciso de você, professor, aplicar. Você gostaria de fazer parte desse ato processual, dessa trajetória? Então, nós encaminhamos. Quando existem desafios desse professor, que muitos têm a rigidez, viu? Nessas aplicabilidades. Nós vamos até lá na escola, sentamos com esse professor e perguntamos para ele: qual é a sua dificuldade nessa aplicabilidade? O que nós encontramos hoje, a maioria dos professores, é a falta de tempo, não consigo, meu horário de estudo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e aí esse estudante vai ficando. O pedagogo hoje, ele está para dar o suporte, o aporte para o professor, muitas vezes vai caber a ele essas estratégias. Mas nós encontramos efetividade, sim. Os professores que estão abertos para essas possíveis adequações, o estudante avança, ele percebe, o emocional dele se fortalece e ele entende que ele funciona desse jeito. Vou pegar um disléxico. Ele precisa entender que ele tem desafios para leitura e às vezes pode demorar. Sim. Às vezes ele vai precisar daquele atendente de apoio, né, que o município oportuniza, por um bom tempo. Às vezes ele vai precisar de uma prova adequada por muito tempo. Então a gente percebe que acontece os avanços, mas são poucos professores que estão abertos por esses fatores. Não tenho tempo e não tenho conhecimento, né? Eu estudei, vou pegar um professor de Fundamental 2, que é por área do conhecimento. Não, eu estudei matemática, eu não sei falar de transtornos. Uns dizem dessa forma, mas outros também dizem: não, eu não conheço, eu desconheço, mas eu estou aberto. Me explica, como que eu faço aqui? Uhum. Mas são poucos, viu, professor? Né? São muito poucos. E a questão da família nessa história? Como é que fica essa questão da parte? Você começou lá né, no início da nossa fala, você falou a importância da família, da proximidade da família, né, interação com a família e tal. Essa família, quer dizer, como fortalecer essa parceria da escola com a família para que se tenha um mínimo de conforto para esse aluno? A família ela é a chave para esse ato processual. Acho que eu já falei ato processual várias vezes, porque vai demorar. Sim. Quando eu pego estudantes para atender particular, a família fala assim: quanto tempo que ele vai ficar com você? Eu digo, eu não alimento expectativas, eu sou muito objetiva. Não sei, nós temos só a data de início. Vai depender muito dele, vai depender dessa fragilidade, desse empoderamento, de como a família, você enquanto família, vê esse processo. Então, a família hoje, ela é a chave dessa condução.
ela precisa estar aberta, ela precisa entender que o filho apresenta desafios. Eu gosto muito de dizer desafios e não dificuldades, porque o desafio eu supero. A dificuldade parece que você fica ali Limita. martelando, nossa, eu tenho um desafio, então vamos lá. A família, ela precisa estar aberta, só que ela só vai estar aberta se ela confiar no seu fazer. Sim. Se ela confiar em você enquanto diretor, se ela confiar em você enquanto equipe pedagógica, entender que ela sofreu muito. Todas as famílias, professor, têm muitas marcas, e talvez essas marcas vão ficar guardadinhas ali, mas essas famílias, elas estão abrindo portas para outras que às vezes não têm conhecimento, não têm uma estratégia de chegar na escola e falar assim, aqui são direitos e deveres. Os deveres do meu filho eu estou realizando, vou cobrar os direitos, né? Sim. Então, quando eu falo de família, eu não posso esquecer que esse estudante também ele está fragilizado. Ele vem desacreditado, né? Ele vem daquela situação que nós dissemos lá no comecinho. É preguiça, ele não quer. Então, essa família é ela que vai participar de todo o processo. Só que ela precisa estar aberta, de estar indo sempre na escola, acompanhando, olhando os cadernos do seu filho, independente da idade. A família, quando fala para o filho da escola com amor e com carinho, ele vai internalizando, ele vai vendo o seu professor de uma maneira diferente, né? Porque a família é um porto seguro. Se eu ouço isso de quem me ama, é porque é bom para mim. Sim. Então, essa família precisa estreitar os laços da escola, se sentir pertencente desse processo, porque os sinais apresentados, a escola vai precisar compartilhar com essa família, porque é ela que vai conduzir. Sim. É ela que vai Sim. compartilhar os relatórios com os profissionais da saúde, é ela que vai levar... no Sersame, por exemplo, quando ele desregula, quando ele tem um pico de ansiedade. Então, se essa família estiver aberta, ela que vai ser parceira ali nessa trajetória de protagonismo Sim. desse estudante. E a equipe pedagógica, o papel dela nesse processo todo? A equipe pedagógica, ela precisa acolher. Primeiro, ela precisa acolher, mostrar para a família que... Vamos deixar as expectativas um pouco de lado? Não vamos projetar, não. Porque eu preciso... Desse estudante avançar, evoluir, e ele precisa adquirir maturidade. Ele não vai fazer isso. Mas ele pode também despertar do mês para o outro. Ele dá um boom e fala, nossa, depende muito dele. Por isso que esse estudante, vou falar do público dos transtornos. Sim. Esse estudante, ele tem que estar muito fortalecido. Ele tem que saber como ele funciona. Tenho dificuldade de leitura? Eu tenho. Então, ele precisa de ser trabalhado com a psicologia comportamental, para a psicologia mostrar para ele, olha, é assim que você funciona, é assim que você lê, mas vamos lá. É assim que você escreve, mas tem outra estratégia? Vamos pegar quem tem descalculia. Você tem essa dificuldade, é lá dentro do seu cérebro. Não tem como a gente mexer lá dentro, mas tem estratégias. Então, a equipe pedagógica, ela vai acolher essa família, ela vai identificar esses sinais, ela vai compartilhar, ela vai dar o suporte para o professor em relação à metodologia, em relação à didática. Ela tem esse papel. O papel da equipe pedagógica também não é muito fácil, porque ela fica ali no turbilhão, né? Ela ouve da família... Muitas vezes insatisfação, muitas vezes a família quer só compartilhar as suas dores, as suas expectativas. Aí ela compartilha com o professor também tem lá mais 28, 30, e o que eu faço? Então, e não só isso, todas as dificuldades que o professor enfrenta, as dificuldades de desvalorização, as dificuldades tantas de falta de material, de um tanto de coisas que ele enfrenta também no dia a dia, com aquele monte de aluno lá dentro de sala, e tendo que cuidar de 1, 2, 3, que ele tem que cuidar de 30. Que apresenta esses desafios. Mas hoje, a equipe pedagógica, ela precisa sentar com essa família e trabalhar o acolhimento e as expectativas. E essas expectativas, eu, enquanto pedagogo, preciso compartilhar com o meu professor, porque ele também é cobrado. Então, eu preciso não cobrar tanto dele, porque ele tem livros, ele tem a Secretaria de Educação, então é um observando o fazer do outro. Então,
vamos parar um pouquinho, vamos desacelerar, vamos nos ater essa expectativa, não vamos projetar. Vamos adequar e esse estudante vai nos entregar resultados da maneira que ele consegue para o momento. Resultados positivos, sim, né? Sim. E é esse resultado positivo que ele precisa ser avaliado. Então, eu percebo que, quando a gente fala de processo avaliativo, eu não posso deixar para avaliar um estudante que tem transtornos a cada 15 dias, a cada 30 dias. Ele não vai reter informação. Sim, ele não vai sim. reter um comando. Então, como que eu vou somatizar a matéria, conteúdo, para eu cobrar dele na prova? Como que ele vai estudar? Então, é todo dia. Só que aí, o professor ele precisa ser organizado. Ele precisa lá ter uma planilha todo dia. Eu estou falando, por exemplo, sobre o ciclo da água. Ele está interagindo comigo? Eu posso avaliar. Eu vou dar uma atividade, ele conseguiu fazer metade, eu posso avaliar todos os dias. Só que isso requer uma organização muito grande, porque senão ele se perde, aí ele não sabe o que o estudante interagiu ou não. Eu tenho muito receio dos estudantes que têm transtorno serem avaliados de maneira quantitativa, né? Eu preciso avaliar a qualidade que ele me entrega. Então, o fator avaliação precisa ser aí evidenciado com muito critério e com muito respeito. Ele tem uma especificidade e eu não posso esquecer disso, porque senão a família vai lá na escola e vai falar, mas cadê os direitos? E aí é onde que a gente volta novamente, são direitos e são deveres, né? E aí a gente chama das implicabilidades. Sim. O que cabe à família e o que cabe à escola. E quando eu falo escola, você, professor, você está realizando as adequações que esse estudante precisa? Outra coisa importante que o pedagogo não pode esquecer, não deixar para o final do ano, outubro. Outubro que dá o alarde, né? Que aí você vai ver, nossa, mas ele não tem nota, ele não aprendeu. Ele não vai aprender não em 20 dias, em 30 dias. Então, o pedagogo, ele precisa compartilhar com os seus professores lá no início do ano. Ele precisa dizer para cada professor que ele está referenciando quem são e quais são os estudantes que têm diagnóstico, que têm transtorno. Não deixa na pastinha do estudante lá na secretaria, não. Porque os documentos da secretaria é mera formalidade. Entrega para o professor aqui, professor. Esse aqui é os estudantes que você tem, eles têm especificidades, dá uma olhadinha aí, vou marcar uma reunião com vocês. O que vocês precisam de mim? É assim, o estudante que tem uma especificidade, eu preciso carregar ele junto comigo. Sentar junto de mim, fazer com que ele goste da minha aula, porque é comprovado cientificamente que quando o estudante gosta do professor, o cérebro abre todas as caixinhas e eu vou guardar ali o conhecimento. E nesse processo, eu queria que você desse aqui, falasse, né, para os nossos pedagogos em processo de formação da nossa faculdade que está nos assistindo, né? Dicas, posturas, conselhos, ideias. O que você falaria para essa galerinha que está aí nesse bojo, nesse processo de formação, com esse turbilhão de informações aí? Lembrando especificamente desse público de transtornos. Né? Eu diria para ter um olhar humanizado, para que você exerça uma pedagogia humanizada, que se você tiver um estudante que tem um transtorno, que tem um laudo ou que apresente sinais, não se atenha. O diagnóstico não valida o estudante, mas ele me mostra um caminho de potencialidade. Uma dica também para você, futuro pedagogo, ou que já é pedagogo, formação continuada, estudar bastante, se sentir pertencente desse mundo que você vivencia, procurar as pessoas que você tem referência, que você... Sempre tem alguém no nosso meio que a gente ouve falar e fala assim, nossa, aquela pessoa é aquela pessoa. Busca essa pessoa, troca informações com essa pessoa. Geralmente essas pessoas têm muito conhecimento, experiência, e eu posso trazer isso para a minha prática. Cada estudante ele é único, não tem uma receita de bolo. O que serve para o Márcio não vai servir para a Karina. Não posso, por isso que eu falo do processo avaliativo. Eu não posso colocar todos na mesma caixinha, não são iguais. Então, eu diria isso para você.
Estude bastante e busque formação continuada. Esteja em formação continuada, porque cada ano que você inicia, você vê que as demandas estão emergentes. Transtornos de aprendizagem, de comorbidades. Então, a gente precisa estar preparado para oferecer o que eles precisam na verdade. Porque seremos cobrados, viu, enquanto professores. São direitos e são deveres. O que cabe a você? Qual é a sua implicabilidade? Porque os pais hoje estão estudando, estão, assim, procurando formação continuadas. Eu conheço pai que está fazendo psicologia para entender o filho, que está fazendo pedagogia, que tem faculdade de direito, mas ele está estudando sobre o transtorno. Então, nós, enquanto educadores, nós vamos ter que bater de frente com famílias atentas, direitos e deveres. E eles chegam assim, ó, com a pastinha debaixo do braço e vai perguntar para você: mostra para mim o que você fez para o meu filho. E se você não tiver? Que são as adequações ou adaptações. Então, esteja em constante formação. E aproveita que você está falando para eles, dá dica aí de leitura, de vídeo, sei lá, o que você tem aí de experiência, né, que pode trazer para a gente aqui de elementos para ajudar nessa formação. Quando nós estamos falando de transtornos de aprendizagem, é muito importante a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. Ela é um livro, um instrumento. Dentro desse livro está dividido em partes. Então, tem a parte da educação, tem a parte administrativa. Dentro dessas divisões, nós tiramos os descritores, que são códigos relacionados a funções mentais cognitivas, o corpo, o ambiente familiar, o ambiente que ele está inserido. Então, a CIF, ela nos mostra como que você vai funcionar na ambiência que você está inserida. A partir do momento que você conhece a CIF, você começa a olhar o outro com muito respeito e com muita humanidade. Então, a CIF é um livro de cabeceira meu, eu levo para dentro da minha bolsa, a minha bolsa de trabalho, fica lá dentro, porque ela me mostrou que existe potencialidade, existem os desafios, mas eu vou pegar a potencialidade. Eu não posso prender esse indivíduo por algo delicado, pelas delicadezas. Outra dica que eu gosto muito, que também é um livro de cabeceira que eu até trouxe hoje para compartilhar, é a Neurociência e Transtornos de Aprendizagem, da Marta Pires. É um livro que ele vai te mostrar como o cérebro funciona, por que lê, por que não lê, o que é síndrome, o que é transtorno. É um livro que a gente, enquanto educador, utiliza muito. Então, você vai grifando os grifos dos grifos, e toda vez que você volta, você percebe algo que você fala, nossa. Então, é um livro que você precisa ir devorar, se dedicar. São os dois que eu gosto muito. E a minha prática, ela me mostra que a CIF faz parte desse universo e a neurociência também. Então, tudo aquilo que você puder dedicar também em estudos da neurociência, eu acredito que vai te engrandecer enquanto profissional. Muito bacana. Olha só, já estamos caminhando para o final. Estamos aqui, o nosso tempo já está se esgotando. E eu gostaria que você fizesse, então, as suas considerações finais aí, né? Para a gente, então, fazer aquele encerramento aqui com o nosso pessoal que está nos assistindo. Agradeço esse momento, essa oportunidade, espero que seja o primeiro de muitos. Falar dessa demanda tão atual e desse tema único que é transtornos de aprendizagem me deixa muito feliz e confortável, porque estamos vivenciando essa temática todos os dias. Temos mais de 65 escolas no nosso município, e se o professor me perguntar, Karina, me dê uma prévia de como está esse transtorno, muitos estudantes sem laudo, sem diagnóstico, e a saúde também, né, tem os seus desafios, temos as questões das famílias. Então, falar desse assunto é muito grandioso.
É muito grandioso porque é uma maneira da gente dar esse suporte para os professores, mostrar que existe possibilidade, Sim. que ele não está sozinho, mas ele precisa buscar. Se ele não buscar o pedagógico, se ele não buscar aquilo que ele é de direito, ele será cobrado. Então, esse momento eu vejo como um momento muito grandioso, essa oportunidade em estar dizendo um pouquinho sobre o transtorno que é a nossa realidade no nosso aqui, município de Betim. Bacana. E agradecer. Obrigada. Bacana. Obrigado você, obrigado demais. Né? Hoje conversamos, então, sobre os transtornos de aprendizagem. Entendemos melhor seus desafios e discutimos possibilidades para tornar a prática pedagógica mais inclusiva e mais eficaz, não é? Quero agradecer enormemente a sua participação, professora Karina, né? E colega de trabalho agora, que coisa boa. E você trazer essa sua experiência para esse processo de formação dos nossos alunos, isso é muito enriquecedor, né? A gente sabe disso. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, agradecer, né, como a gente sempre faz, a equipe técnica e todas as pessoas que estão no processo de formação e no processo de promoção desse espaço, né, desse momento de podcast, de PodSabe, para a gente conversar e discutir assuntos que são tão pertinentes e tão importantes para o processo de formação das pessoas, não é verdade? E se você quiser, né, saber mais sobre esse assunto, a gente sempre diz isso, né? Quiser enviar sugestões de temas também e tal, siga a gente lá nas redes sociais, siga a FISB, né, as faculdades ISABE nas redes sociais, inscreva no nosso canal, tá? E a gente está lá sempre à disposição, vai lá, passa lá para tomar um cafezinho, nós que somos mineiros, gostamos muito disso, né? Passa lá na FISB para tomar um cafezinho com a gente, tá bom? Um forte abraço a todos e até o próximo ISABE ou Pod ISABE. Até mais, tchau, tchau. Obrigada.